Essa palavra vai falar sobre a confiança em meio à adversidade. Escritura dessa palavra, que é quando Davi estava sobre o trono de Israel, e ele, o seu filho Absalão, se levantou com uma fúria contra ele. E ele queria tomar o seu trono naquele momento. E Davi ali teve medo por instante. Ele teve medo porque ele não queria. O pessoal muito perto para ele queria, naquele momento, ficar sobre o trono, a qual foi Deus que colocou para ele. Mas Deus permitiu aquela adversidade do próprio filho sobre a vida dele, permitiu aquilo porque fazia parte do propósito que Deus tinha para a vida de Davi. E no meio dessa adversidade, Davi temeu a Deus, perguntando por que aquilo aconteceu, porque de Deus colocar ele naquele lugar e Deus permitir que o filho dele se levantasse contra ele, permitir que o filho dele permitir que o filho dele se levantasse contra ele para tomar o lugar dele, o lugar qual ele conquistou com muita fé, conquistou cuidando de pastor de ovelha, e foi ele que veio naquele lugar. E chama bastante atenção que Davi, por mais que temeu, mas não perdeu a fé. Ele confiou naquilo e falou: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ali, por mais que o filho dele estava se levantando contra ele teve muita fé e orou e buscou a palavra do Senhor. E Jesus, ali confirmando para ele, falou para ele sair daquela cidade. E ele saindo daquela cidade, permitiu aquilo tudo acontecer, aquela adversidade toda acontecer. Ele saiu da cidade, foi. Tudo aquilo aconteceu, o filho dele pegou a lei, mas ele continuou não crendo naquilo. E ele fala no versículo 5: eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. E isso me chamou bastante atenção, porque por mais que ele estava acontecendo aquilo tudo, ele falou: não importa, porque para mim acordar, para mim levantar, o Senhor tem que me sustentar, o Senhor é sobre a minha vida. E no capítulo 9, depois disso tudo acontecer, no capítulo 9, ele teve um cântico, fala sobre o cântico de ação de graça, a qual ele fala no versículo 1: eu te louvei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, a qual Deus fez sobre a vida dele. O que eu tenho para passar para a igreja em meio de dificuldades, vocês têm que botar Deus em primeiro lugar e lembrar: se isso está acontecendo, faz parte do propósito. Deus aqui tem um chamado, o propósito do chamado tem uma pequena diferença sobre isso. Mas o propósito é a qual você tem que buscar. Você tem, vamos dizer, propósito a qual você tem aqui um objetivo para alcançar aquilo. E o chamado, vamos dizer, aquilo que Deus colocou para você alcançar o propósito. E ali ele fala: eu te louvei, Senhor, de todo o meu coração. Por mais que teve toda essa adversidade, eu te louvo, Senhor. Por mais que tudo isso está acontecendo, eu te louvo, Senhor. E isso, trazendo para o realismo de hoje, é isso. Pode estar acontecendo uma adversidade na tua vida, pode estar acontecendo uma coisa que você fala, acabou para mim, está tudo perdido. Mas Deus está na sua vida, Jesus está conosco. E essa palavra me chama bastante muito mesmo. Porque o cara era rei daquele lugar. Ele só queria ficar em paz, ele nunca poderia qualquer um se levantar contra ele. Mas o filho dele se levantou contra ele. E se aquilo aconteceu, Jesus permitiu. Em nossas vidas é isso. Às vezes a gente fala: aquele amigo se levantou contra mim, está me julgando, aquele amigo fez isso, aquilo. Mas se isso está acontecendo é porque Jesus permitiu. E ele fala: eu deitei e dormi porque o Senhor me sustentou, não vou ligar para isso. Jesus é sobre a minha vida. E é isso que a gente tem que fazer. É esquecer sobre tudo e falar: ei, Jesus é sobre a minha vida. A salvação é individual, mas eu ainda tenho que ligar por Ele. O perdão é sobre a nossa vida, porque se não perdoar, não estaremos no reino do céu. E precisamos perdoar. E Ele perdoou o seu filho.
fala que não teve como o seu filho estar naquele culto de ação de graça porque tinha sumido da cidade, mas ali ele queria fazer o convite para o seu filho também fazer parte daquele lugar. E Jesus não permitiu aquilo tudo acontecer. No versículo 9, Jesus permitiu ele fazer um culto de ação de graça, entoar aquilo. Por que Jesus permitiu aquilo? Será por quê? Porque passou o versículo 4, passou o versículo 5, passou o versículo 6 e ele ainda estava numa adversidade. Passou o versículo 7, passou o versículo 8 e ele ainda estava numa adversidade. Mas chegou no versículo 9, ali no versículo 8 não poderia nem acontecer o versículo 9. Poderia acontecer que ele poderia ter morrido porque o teu filho estava em uma perseguição. Poderia acontecer que ele sumiu e não apareceu mais e ficou por isso mesmo. Mas Jesus permitiu que no versículo 9 ele fizesse um culto de ação de graça porque deu tudo certo. Porque em nenhum momento ele falou, Jesus não é comigo. Porque em nenhum momento ele falou, Jesus me abandonou, Jesus me deu o trono, mas Jesus me abandonou. Não, por acaso. Ele ali permitiu, Jesus permitiu que ele, como ele tivesse muita fé, e ele teve fé, que no versículo 9 ele foi lá e teve o culto de ação de graça. E entregou tudo na mão do Senhor. Isso que temos que fazer, entregar tudo na mão do Senhor, não se ligar porque os outros estão falando, não se ligar, fazer o nosso chamado, a qual Deus tem um chamado para a vida de cada um, tem que ser parte do nosso propósito, porque não importa, Deus tem um chamado para a nossa vida, a gente não querer aquilo e fazer ou porque, Deus tem isso na minha vida, vou fazer, não, tem que viver aquele propósito, porque sobre as nossas vidas, porque fala que a nossa vida vai servir de testemunho para aqueles que estão caídos. E é isso, a nossa vida serve de testemunho. Às vezes umas pessoas estão caídas no nosso lado e a gente tem uma vergonha de pregar o evangelho. Às vezes uma pessoa passa do nosso lado e nós fala, sente o nosso desejo no meu coração de, vou pregar para uma pessoa. Não vou pregar não, que vergonha. Isso aí pode acontecer muito na nossa vida, acontece muitas vezes comigo. Até que Jesus falou um dia comigo, e teve um exemplo de eu estava com meu amigo na rua e passou um senhor na rua. E ali Deus tocou no meu coração de pregar a palavra para ele e eu não preguei. E depois de dias eu descobri que o cara tinha morrido acidentalmente de um acidente. E ali mexeu muito no meu coração e eu senti a presença do Senhor no meu quarto. Quando eu descobri aquela notícia, porque ele era alcoólatra e tocou no meu coração falando, poderia eu pregar a palavra do Senhor para ele? Poderia eu pregar a palavra do Senhor para ele e ele ser salvo? E não sei se ele não foi ou se foi, mas pode ter outra pessoa que tenha pregado a palavra para ele. Mas aí seria uma alma para Jesus. Às vezes a gente não entende o que Deus tem para a nossa vida. A gente só quer julgar, a gente só quer temar aquilo, mas a gente não sabe que lá na frente aquilo vai servir de testemunho para aqueles que estão caídos. E a gente às vezes acha que por passar pela rua, sentir aquilo de desejo no coração, acha que é uma pequena bobeira. Mas não, às vezes aquela pessoa poderia ser salva por conta da minha vida, por conta de eu pregar a palavra para aquele Senhor, e ele poderia ser salvo naquele momento. Mas eu temia Deus e falei, não, é uma bobeira no meu coração. Mas não, às vezes parece que é uma bobeira, mas Jesus tem um grande propósito sobre aquela bobeira. E Jesus me tocou muito no quarto depois e eu não contei pra ninguém não, mas Jesus tocou muito no quarto e veio aquela voz falando comigo, poderia sobre a sua vida salvar uma alma. E parece que é bobeira, mas não é. Às vezes, eu tenho um dom, Deus abençoou sobre a minha vida, falando que se eu louvar, Deus vai permitir que a alma seja salva, e se eu louvar, Deus vai permitir que gente seja curado. Isso daí pode acontecer, mas Deus também quer que você libere uma palavra sobre a vida de outras pessoas que estão caídas, porque sobre a tua vida, Jesus também está derramando muitas coisas. E é isso que eu tenho para falar aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia! Que assim como Davi, que no meio daquela adversidade não ligou para mais nada, só falou, se Deus é sobre a minha vida ali, eu entoarei louvores ao Senhor. E por meio daquela adversidade, Davi não temeu, Davi não teve medo, porque ele sabia, se do mesmo jeito que Jesus permitiu ele chegar naquele lugar, Jesus ia tirar ele daquele lugar. E foi o que aconteceu. No versículo 9 ele foi lá, Deus tirou ele daquele lugar e ele fez o culto de ação de graça. E do mesmo jeito é aquilo.
pedimos uma vitória, pedimos uma bênção para Deus e pode demorar, mas Deus tem um propósito. E ali, como aconteceu capítulos depois, Jesus permitiu que ele fizesse aquele pedido de ação de graça. Pode demorar sobre as nossas vidas uma vitória, uma bênção, ou nós pedimos, mas tem que fazer igual Davi. Não precisamos fazer a forma um culto de ação de graça, mas não esquecer, tá, que foi o Senhor que permitiu aquilo acontecer.